Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e mais uma vez aqui comigo está Maurício Dantas. Que jeito, não é mesmo? Pois é, tá vendo? Mais uma vez temos que fazer um pilha pocket, porque Dãozinho some, Vitor diz que está num ano sabático e o Marcelo Miranda está fazendo suas obrigações de presidente dos cinéfilos. E cigano agora também, né? Agora ele está em localização não sabida. Incerta desconhecida. Né? Portanto, oficiais de justiça, não adianta mandar nada aqui pra gente, que a gente também não sabe por onde anda Marcelo Miranda. Pois é. Descubra. Marcelo Minhacher Miranda. Mas e aí, Maurício Dantas, o que você andou lendo esses dias? Bom, eu aproveitei, né? Tem uns gibis que a gente lê a primeira edição e comenta aqui, ou nem comenta e diz assim: vou esperar juntar tudo pra ler de vez, né? Foi o caso da mini recente do Homem-Aranha, do Ben Reilly. Não aquela Beyond e tudo mais, que um dia, quem sabe, a gente fala no fabuloso Pilha do Aranha. Fabuloso porque tá vendo Fábula. Em memória. Mas ele voltará, né? Tal qual o Ben Reilly daquela chaminé, ele ressurgirá das cinzas. E morrerá várias vezes ainda, né? Coitado do Ben Reilly. Mas o Ben Reilly teve uma mini também, agora recente, escrita pelo seu melhor escritor, né? Que é o DeMatteis, John Mark DeMatteis, nosso amigo pessoal. Inclusive, a gente estava outro dia com ele no Zoom batendo um papo, né? Tá no nosso OnlyFans para quem assina para acompanhar. Então o link Marcos vai deixar aí na postagem. E é uma mini que oficialmente é chamada só Ben Reilly Spider-Man, 5 edições, mas que recebeu o título interno, né, da Humanity Agenda, a agenda da humanidade, a agenda da humanidade, enfim. E não vou tecer muitos detalhes para não dar spoilers grandes, mas é um gibizinho bem legal, assim, parece que saiu naquela época mesmo, diferente de muita coisa que a gente tem visto aí feita hoje, para parecer que saiu nos anos 90, esse parece mesmo, assim, que você teria lido naquela época. Inclusive com o desenho está meia boca, bem clássico dos anos 90, que é o David Baldwin. Eu não acho ruim o desenho dele, não. Ele, inclusive, fez um trabalho recente nos X-Men bem interessante. Mas a questão é que ele não é pra ser desenhista de coisa grande, assim, não. Acho que a Marvel tem vacilado, principalmente no Homem-Aranha, achando que só porque tem o nome, bota qualquer desenhista que vai vender, né? Nuca, eu gosto eu li o David Baldwin no X-Factor, apesar dele fazer lá um rosto meio esquisito, parece que todo mundo é vesgo no X-Factor, mas eu gosto muito dos desenhos dele, gosto muito, acho que eu fiquei mais chateado com o que eu tô lendo o X-Men pela Panini, né, conforme tá saindo aqui naquela edição quinzenal da Panini, então eu acho que eu fiquei mais chateado quando foi cancelado a revista da X-Factor por conta dos desenhos dele do que pelo texto em si da Léo Williams, né? Porque de qualquer forma ainda teve ali o julgamento do Magneto, que terminei de ler também esses dias, bem meia boca, nada justifica ter sido cancelado o título do X-Factor para poder sair aquilo como primeiro mini, que não tem julgamento, segundo, né, que não tem Magneto, e terceiro que não precisava de uma mini para aquilo, né? E originalmente era para ser um arco da X Factor, né? Pois é. Enfim, mas eu gostava muito dos desenhos do David Baldwin. Eu até queria saber por onde ele andou, então quer dizer que ele estava desenhando o Homem-Aranha. Tá, deixa eu até me explicar melhor. Vamos lá. A gente conhece o DeMatteis
de outros carnavais, a gente conhece o estilo de escrita dele, apesar dele também ser conhecido pela Liguinha, que é piadista e tudo mais, no Aranha ele sempre teve um enfoque entre o humorístico total, né, como ele fez naquela fase pós-Saga do Clone, em que ele fez o Aranha com o Luke Ross, desenhista brasileiro, né, que tinha a Coelha Branca, tinha o Gibão, ele puxou bem esse lado cômico, assim, do Aranha, e fez muito bem, eu gostava muito daquelas histórias, inclusive. Mas aqui ele tá indo mais no lado clássico dele, a coisa mais psicológica, botando o personagem para enfrentar um dilema e sair do outro lado daquela jornada. A gente comentou, vamos deixar de novo aí o link, né, Marcos, da nossa live com ele, que é muito legal e ele explicou como ele gosta de fazer essas jornadas, fazer o personagem aprender alguma coisa, sair do outro lado melhor ou diferente do que começou a história. Então aqui a gente tem isso com o Ben Ray, ele não é tão grandioso, não há uma pretensão maior de fazer o personagem virar a chave aí, reinventar a roda do personagem, não, pelo contrário, ele tá dando até um destino encerramento para um personagem antigo que aparecia na saga do Clone, que não é spoiler, não, é o Aracnocida. Lembra dele, Marcos? Com aquele pezão. Eu queria não lembrar, mas ele ficou esquecido no churrasco, né, da cronologia, o que foi que aconteceu com ele, ninguém lembrar. Pois aqui o Dematas... Ele foi pra Record. Foi pra Record, tá fazendo podcast. Então, ele dá uma destinação aqui, mostra o que foi que aconteceu com o Aracnocida. Inclusive até tem uma referência legal, porque tem algumas capas alternativas que são capas da época, né, que o Ben Reilly estava como Aranha, e tem uma que seria o uniforme que o Dan Jurgens desenvolve primeiramente para o personagem, que é branco, com a máscara vermelha, luvas e botas vermelhas também, o peitoral também vermelho com as teias brancas. É um negócio bem feio, na verdade. Mas tem essa capa e tem o Aracnocida assumindo esse visual rapidamente no gibi também. Enfim, tem esse fanservice aí que ninguém pediu, tem uma história legalzinha, tem muito da doutora Kafka, né, que é lá do Instituto Ravencroft, tem o Ratos, tem o Carniça, todos os personagens são conhecidos dele, o Dematas está em casa aí e faz um negócio legal. Não é chato, não é repetitivo, é uma história bem bacana, de novo, despretensiosa, que você lê não fosse a colorização digital, você diria que é um gibi daquela época mesmo, porque como eu falei, né, infelizmente desde aquela época já davam uns desenhos meia boca pro Aranha, porque, é o Aranha, então vai vender. Eu gostei, não achei nada sensacional assim na nota 10 não, mas é um 7,5, 8 divertido. Eu li as 5 edições num tapa, assim, não perde o ritmo, não fica cansativo. O Dematas tem um estilo com mais texto, é verdade, tem muito pensamento, muita reflexão, aquela coisa de o personagem tá numa angústia mesmo, tem umas sessões psiquiátricas do Ben Reilly com a doutora Kafka. Todo mundo sabe que o Ben Reilly é o Homem-Aranha no final das contas aí, não é só na fase Beyond que tá assim. É a identidade mais mal guardada, pior do que a do Demolidor na Marvel e o Homem de Ferro, né? Então, fora essa coisa que eu falei assim, né? Agora que eu vou amarrar o pensamento, não acho que o texto do Dematas combine bem com a arte do Balder. Eu acho que uma arte com mais preto, menos estilizada, seria mais legal o personagem. A gente tem outros desenhistas aí que ficariam melhores. Outros caras como o Balder seriam muito bons também, títulos do Aranha, como o brasileiro José Luiz, que está fazendo agora, até eu falei com ele pelo Instagram, ele está fazendo agora o Homem-Aranha 2099 Êxodos, a edição 3 é toda dele. E ele fez alguns fillers aí na fase do Spencer, né, no Aranha também, ele é muito bom mesmo. O Iban Coelho também, que fez alguns fillers do Aranha e do Venom, do Donny Cates, ele é ótimo, mas são outros estilos também que não casam tanto com a proposta do texto, né? Então, se você quer dar uma atmosfera específica, é que nem você tem um roteiro bacana, mas você dá para um roteiro dramático bacana, você dá para um diretor de comédia com um figurino de comédia também, não casa. Não estou dizendo que é comédia necessariamente, não é isso não, mas não casou, não teve o peso que a última caçada de Craven com o Mike Zeck desenhando teve, entendeu? É o que eu ia falar, porque assim, a gente lembra muito do Dematas da Liguinha, né? E você mesmo falou, com esse texto mais leve e tal. Até na época da Liguinha, ele também fez
o seu destino, né? Que acho que já até falaram sobre isso num Omniverso, o Jamerson fala muito. Só que, na verdade, o Demates, ele não tem esse estilo muito, né? Ele sempre foi mais para o psicológico. Tem aqueles autorais dele também que são bem pesados, né? E também tem a Última Caçada de Kraven, né? Que é tudo menos uma história leve, pois né? É. Ele tem um histórico no Aranha também de fazer coisas mais pesadas, fazer o personagem passar por essa jornada, né? De autodescoberta, de reflexão, até de transformação de vilões e outros personagens ao redor. Que ele sempre soube dosar muito, é diferente, por exemplo, de aquela fase terrível do outro, né? Que o Aranha só sofre. E não tem graça, não tem uma jornada ali, é só fazer o personagem sofrer como se fosse um masoquismo. O Demates curte fazer essa coisa do. Há um porquê por trás disso, né? E isso aqui na história tá legal também. Repito, é um Demates no modo boleto mesmo, como se estivesse escrevendo uma mensal para pagar as contas, não é nada muito rebuscado. Ele saiu agora uma novela dele, né? Um livro curtinho que ele publicou. Tem o link do Kindle aí na Amazon para comprar. Não sei se ele vai sair físico também. Eu sei que ele falou só com a versão Kindle dele. Aqui no Brasil, então, se for sair, vai ser muito difícil. É The Excavator. Se bem que outro dia, né, Marcos, a gente gravou aquele pilha, eu falei do Fight Girl, do Frank Show, e disse que aquilo nunca sairia no Brasil, e a Panini anunciou. Há uma semana do dia que a gente tá gravando aqui, a Panini anunciou esse encadernadinho aí do Frank Show. A gente tá sempre pautando realmente a Panini, né? Eles ouvem escondidos do programa. Então fica aí mais uma dica antiga para ler. E é esse gibi novo também que deve sair aqui em algum momento. Uma capa dura, caríssima, desnecessária, provavelmente. Como quase tudo que a Panini tá lançando, né? Pois é, bicho. Hoje a gente vê uns anúncios aí que estão é da morte e ainda bota o nerd pra se achar esperto e pegar um cupomzinho de desconto que a Panini oferece, então as promoções da Amazon. E aí o cara acha que tá fazendo um puta negócio pegando um gibi que mesmo com desconto ainda sai pelo menos 50% mais caro do que devia ser na capa. É igual, dia desse eu tava botando aí mandei até para vocês que o ônibus da Sociedade da Justiça, o gringo, tava mais barato que o da Panini. E é basicamente, e é a mesma edição, né? É um tijolão lá, mas ainda tava, não tava barato, estava menos caro que o da Panini, né? E com o dólar do jeito que tá, com de tudo que a gente sabe A guerra como na tá, Ucrânia. ainda tava mais barato. Né? Pelo menos nesse caso, o licenciante não tá na Europa, né? Mas tudo bem. Não, eu também comprei recentemente o primeiro encadernado do Thor do Cates. Não sei se eu vou dar segmento por questão de preço e tudo mais, mas esse primeiro eu gostaria de ter, porque é muito legal. A gente já falou aqui em algumas ocasiões. Algumas vezes, Aí né? vamos continuar falando, porque a fase continua muito boa. E assim, Marcos, o encadernado, capa cartãozinho, papel bacana e tudo mais, importado, saiu quase a metade do preço que sairia se eu fosse comprar a mensal dos Vingadores da Panini, onde sai um capítulo 2 por vez. E eu tenho só o que eu quero, com a lombadinha bonitinha, escrito Thor, com o logozinho da Marvel e com um papel bacana e sem essa impressão absurdamente escura que a Panini gosta de fazer nas gráficas. Mas é da Panini também, né? Sim, é da Panini inglesa. E é curioso isso, né? A gente não sabe os detalhes de negociação nem nada. Mas a Panini inglesa publica em inglês, obviamente. Até fiquei brincando com os amigos que. O que é que eles fazem? Eles adaptam texto? Eu falei, eles tinham TV, que escrevem tele e outras coisas que os ingleses falam diferente dos americanos. Mas não tem o logo da Panini em lugar nenhum. Se você não for ver o preço que está em Libra, e se você não for ver o editorial que tem lá, Panini UK, você não sabe que é da Panini. E ainda tem um texto muito legal, um texto que situa na cronologia, que explica o que aconteceu até aquele momento, tudo mais para você, leitor, que daqui a 5 anos vai tirar aquele gibizinho da prateleira para ler, não precisa ir na Wikipédia, não precisa ir em lugar nenhum para saber, por que o Thor tá assim, o que aconteceu com o braço dele, tá tudo explicado lá num textinho, que se fosse da Panini Nacional, a gente veria só uns e outros editores aí fazendo promoção pessoal, dizendo, parecendo apresentador de programa infantil dos anos 90. E aí, gente, vocês curtiram o último encadernado? Esse é mais legal ainda, acompanhe depois do comercial.
Né? Cada um tem o editor que merece. Vamos fazer o quê? Olha, eu pensei em tanto xingamento agora, mas deixa pra lá. Bom, eu vou falar de um gibizinho que, inclusive, foi você que me indicou, E Maurício eu sempre Santos. acerto? E vou. Não, isso não é verdade. E você erra e erra muito, erra rude, mas dessa vez você Erro pra acertou. caramba mesmo. Acertou na Peço mosca. perdão aos amigos. E assim, vou novamente aqui evocar o saudoso Capa Variante e também mandar um salve, um grande salve, um grande abraço ao nosso ouvinte, o Tiagão, o Tiago, primo de Marcelo Miranda, que esse gibi junta logo duas coisas que eu gosto muito, que eu acho bem interessante, que é justamente gibi e lutinha, Telecat, o nosso famoso Telecat WWE, Pro Wrestling, para quem gosta, né, que não gosta que chame de lutinha, que é a Powerbomb, de um dos favoritos do Pilha, né, do Arte Final, que é o Daniel Warren Johnson, né, foi publicado pela Image, e ele é um gibi que fala de Pro Wrestling, né, de Telecat, de luta ensaiada, da novela de adolescente, ou qualquer outra coisa que vocês queiram chamar. E a história basicamente é uma menina que sempre sonhou ser uma lutadora, né, uma pro wrestler, e ela é filha de uma mulher que foi uma das maiores campeãs de pro wrestling, né, da WWE lá deles, foi uma das maiores campeãs que numa luta acabou, num movimento errado, acabou se machucando feio e por conta disso, o pai dela não quer que ela treine, ela não quer, né, ela acaba não pedindo ajuda pro tio, né, que eles chamam, que é um amigo da mãe, que é treinador de pro wrestling e tal, e ela tenta treinar sozinha, até que ela acaba sendo convocada por um necromante que quer que ela participe do torneio de pro wrestling dele, que tem um prêmio final que pode ser ele trazer a mãe dela de volta, né? E, cara, assim, além de ter os desenhos do Daniel Warren Johnson, que a gente já elogiou ele aqui várias e várias vezes, né? Murder Falcon, Mulher Maravilha Terra Bill Raio Morta, Beta. Bill Raio Beta e outra. E daqui é ele mesmo, não é igual Jurassic League, que ele ele só escreve e faz as capas, que eu fui seco para ler. Fala assim, pô, juntar Liga da Justiça, Dinossauro. Dinossauro e o Daniel Warren Johnson é só vitória. Só que aí no final acabou não sendo só vitória porque não tem desenhos dele, né? Ele só escreve. E aí a É gente tipo sabe que apresentado por é Quentin divertido. Tarantino, né? Isso, aquela coisa, né? Eu falo assim, produzido por, né? Então não é não vale muito a pena. Mas aqui é muito legal esse gibi. Ele tem toda aquela tem todo o dinamismo dos desenhos dele. E você colocando uma coisa de luta livre, tem que ter um desenho dinâmico, né? Porque quem já assistiu, quem gosta de assistir, vê que os caras são atletas assim excelentes, eles são vários dublês assim, efetuando movimentos perigosíssimos, tanto é que é o que acontece no gibi, então eu cansei de ver já gente se machucando feio nessas apresentações, por mais que seja algo ensaiado, os feitos atléticos que eles fazem ali não tem como ensaiar muito, não tem como fingir, né? E eu acho que, por mais que seja ensaiado, levar uma cadeirada na cabeça deve doer de qualquer jeito. Por mais que o pessoal saiba bater e quem tá apanhando saiba apanhar, deve doer. Rapaz, é uma coisa que quando eu era pequeno, a gente é pequeno, né? Tem mais ou menos a minha faixa de idade. Passava muito na manchete, né? Isso. Depois pro É, SBT, passou muito tempo no SBT aí tinha aquelas também. figuras místicas, né? O Coveiro, o Tatanka. O Undertaker de vez que é o coveiro, que agora Undertaker. não traduzem mais o Undertaker, ele se aposentou oficialmente dia Porra. desse. Tava até hoje, fazia toda a WrestleMania, que é o
o principal evento da WWE, ele aparecia, ele fazia uma luta pelo menos na WrestleMania. Aí a coisa de 2 anos que ele se aposentou, aí voltou, aparece, faz uma promo, faz uma coisinha assim, aí falam que ele vai voltar para lutar, só que o cara já tá com quase 60 anos, é um monstro, enorme, mas assim, não aguenta, né? E os caras são, hoje em dia, os caras são muito mais atléticos do que já foram, né? E ainda passa, ainda é famoso. Vale lembrar que assim, alguns dos maiores atores ou mais badalados atores hoje em dia, ou mais carismáticos, vieram de lá, né? O Dave Bautista, The Rock. que é o Drax, The Rock, Dwayne Johnson, talvez o maior astro de todos, e o John Cena, o pacificador, né? Todos eles vieram da WWE, então vale muito a pena. E curiosamente, na edição dessa edição do Daniel Warren Johnson, que ele no final, né, ele tem uma nota, ele explicando de onde surgiu a série, não foi nem assistindo WWE, foi assistindo a NJPW, que é a New Japan Pro Wrestling, que é a companhia que fica no Japão, que vários americanos vão para o Japão, que lá no Japão também o Pro Wrestling é tão popular quanto é nos Estados Unidos, eles têm todo um estilo, né? Acho que talvez são os lugares onde é mais popular, que é nos Estados Unidos, no Japão e no México, né? São os lugares mais populares. Então, no México tem toda aquela tradição dos luteadores, né? Eles mascarados, e no Japão também tem uma tradição enorme, e a NJPW é uma das maiores companhias do mundo, e várias das pessoas que acompanham isso dizem que algumas das melhores lutas que tem nessa companhia japonesa, nessa promotora japonesa. Então, ele estava assistindo a NJPW numa madrugada, né? Tava cuidando do filho e tal, e se inspirou e resolveu fazer um gibi com aquele universo, que era uma coisa que ele gostava quando era criança também, mas que, por qualquer motivo que seja, ele deixou de acompanhar assim, mais assiduamente. E aí, quando ele viu aquilo, ele voltou a se interessar e fez esse gibizinho. E você pode ficar tranquilo de ir atrás pelos telegrams da vida ou no seu fornecedor favorito, porque isso dificilmente sairá por aqui, né? Dificilmente isso sairá por aqui, porque é uma série da Image, é uma série de Pro Wrestling que aqui não é tão popular assim. Então, dificilmente isso vai ver a luz do dia aqui no Brasil, mas que vale muito a pena essa primeira edição que saiu agora, que é muito divertida. Eu sou fã, confesso, também do Warren Johnson há um bom tempo, já falamos dele, nosso amigo Igor Tavares também, iniciado no Warren Johnsismo. O cara é muito gente boa, já assim, você pergunta qualquer besteira pra ele no Instagram, ele vai te responder, ele dá atenção mesmo pra galera. Eu já vi algumas entrevistas dele, o Comic Tropes, um canal muito bom do YouTube, falando sobre quadrinhos. Tem uma entrevista recente com ele, que é ótima. E assim, é legal porque o cara do canal também desenha. É amador, né? Mas desenha. E aí eles começam a trocar figurinha ali sobre caneta, que caneta usou, qual é a técnica que usa, não sei o que. Aí no meio vai contando outras histórias. O Warren Johnson conta como ele é fã do James Harren, que é o autor de Ultra Mega, que a gente já comentou também, que já foi tema do Omniverso mais curto do Omniverso. E a arte do cara é muito boa. A gente já falei aqui em pilha de Ghost Fleet dele, né, com o Donny Cates. Já falamos de Murder Falcon, que é o mais conhecido dele. Extremity também, que é bem autoral, assim. Ele caindo os medos dele de perder a mão, porque ele é desenhista e tudo mais, e transformou isso num gibi de fantasia. É um negócio bem bacana. E a arte do cara é sensacional. A gente tem aí, tá na banca. Tá na Amazon, tá no site da Panini, se você conseguir comprar alguma coisa no site novo. O gibi do Bill Raio Beta dele, que é outro negócio sensacional também. E você leu, Marcos, o Bill Raio Beta dele? Ainda não, tô com ele aqui na pilha virtual, mas ainda não comecei a Pois ler. leia também, tem briga de bar, tem Odin cachaceiro brigando no bar.
Até o Alan, nosso amigo lá do Procura do Bitucas, leu esses dias aí, tuitou sobre isso, falando, né? O Odin, bebedor de cerveja artesanal, brigando no bar, e o Bill Raio Beta de macacão também, aquela coisa bem personagem de WWE, brigando, quebrando cara de todo mundo lá. Ele tem essa pegada de luta livre mesmo nas lutas, até no Mulher Maravilha Terra Morta dele. Você vê pelos movimentos, né? A Diana pula para um lado, se apoia para o outro, se joga e tudo mais, é uma coisa bem de luta livre. E a forma como ele desenha, se você for no Instagram dele, ver nos últimos meses aí os rascunhos, os estudos de página que ele estava fazendo, a noção dele de movimento, de enquadramento, é de quem assiste muito aquilo mesmo, e quando ele desenha como ele vê aquilo na TV. É muito legal. E esse textinho dele é bacana, que ele fala, né, que ele estava sem dormir por causa da filha, que é uma bebezinha, e aí procurando coisa para se manter acordado, enquanto tinha que ir lá de tempos em tempos já ver o bebê e tudo mais. Aí o amigo indicou pra ele, né? Ó, bota no canal tal aí, que tá tendo luta tal. E aí ele se encantou com aquilo. E é isso mesmo, os japoneses adoram luta livre. Os japoneses gostam dessa coisa bem teatral, né? E quando é bem espalhafatosa, assim, e tudo mais. O Japão adora o Kiss, por exemplo. Quando o Kiss, a banda Kiss chegou lá pela primeira vez, acharam que eles eram personagens mesmo, né? Tem uma banda japonesa, Seikima, que é de um cara que ficou viciado no Kiss mesmo. Ele se pinta, diz que é um demônio que traz o metal pra terra e tudo mais. Tem o Detroit Metal City, que é um anime muito bom de metal também, com essa coisa bem de máscara, de teatralidade. E eles adoram, né, essa coisa. Então lá Sim, faz sim. muito sucesso mesmo. O, os japoneses têm essa coisa de importar, né, e mesclar lá com a cultura deles, usar aquela coisa de buscar um aperfeiçoamento físico, estético e tudo mais. E aí os caras alopram com aquilo. Eu nunca assisti, falo de conhecimento assim de orelha, né? Mas nunca assisti não sabia nem que existia essa liga em específico. Fui dar uma olhada depois que eu li o Warren Johnson falando. Mas falando, a gente tá falando uma porrada de coisa, não tá falando do Chibi, né? Mas É, vale a contextualização. Tá? É bonito, bicho. E é legal o corte, né? Apesar de ser uma coisa bem de americano. Não, sua mãe morreu fazendo isso, não vou deixar você fazer. É, sim. 99% das séries temáticas, dos filmes temáticos americanos, tem um plot desse. É aquela coisa, quer seguir os passos do pai ou da mãe, mas aí o pai ou a mãe acabou morrendo fazendo aquilo, e aí o pai ou a mãe que sobrevive não quer que o filho faça isso com medo de arriscar, enfim, mas ela É, insiste, né? E até uma coisa que se você, é, é, como eu falei, eu gosto de acompanhar tal. O que mais tem é famílias, legado, dinastias né? de pro wrestlers, né? Legado. O próprio The Rock que a gente falou, ele vem de uma família, tá certo que ele é lá de Samoa, né? Todo mundo é primo, então só lá hoje na WWE deve ter pelo menos uns 4 ou 5 que é tudo primo do Rock, né? Que é tudo ali descendente de samoano ou de Samoa mesmo e que é tudo pro wrestler, né? E ele mesmo é filho de um grande pro wrestler, né? O próprio The Rock, ele é de uma E a dinastia, filha né? dele tá Então, estreando agora também, né? sim, tem o primo dele, um dos primos dele é o atual Undisputed Champion, né, da WWE, que é a WWE tem 2 títulos principais, né, o World Heavyweight Champion e o Universal Champion, né, tem toda aquela coisa de americano, né, porque é o campeão para o americano, o campeão da NBA é o campeão mundial, o campeão da Major League Baseball é o World Series, né? É o campeão mundial de beisebol, né? E aí na WWE tem isso. Aí o primo dele, que inclusive estava naquele Shaw e Hobbs, né? Aquele derivado do Velozes e Furiosos, que tem o The Rock, ele faz uma participação, que é o Roman Reigns, ele é o atual campeão dos 2 títulos, né? Ele é um vilãozinho da WWE, né? Os personagens são o Rio, que são os vilões, e os babyfaces, né, que são os bonzinhos. Então, porque tem que ter toda aquela dramaticidade, né, das lutas entre o vilão e o mocinho. Ele, durante muito tempo, a WWE queria que o Roman Reigns fosse o mocinho, só que ele, toda vez que entrava
na coisa ele era vaiado, o pessoal não queria muito ele de mocinho, a WWE resolveu transformar ele num vilão e deu certo. Conseguiram construir, ele ainda é vaiado, mas agora ele é vaiado por ser um vilão, então deu certo. Pra quem não conhece MMA, né? MMA não, vixe. WWE, muito mais factível que com MMA, certeza. Viu, Alan Farias e Mauro Elovitch? Eu não tenho nenhum tesão ficar vendo homem musculoso se agarrando no chão, não, e esfregando a cara no genital do outro. Pra mim, isso é outra coisa. Mauro, tá bom, pode parar de me xingar. Chega. Mas enfim, pra quem não conhece a cultura e tudo mais, nunca assistiu quando era moleque. Meu pai assistia, meu avô assistia, então. E tinha um WWE brasileiro, assim, nos anos 60, 70, né? Meu avô assistia isso. Ted Boy Marino. Exatamente. Então, assim, é de família, né? Meu pai me botou pra assistir, como o pai dele botou ele pra ele assistir também. Infelizmente, agora não tem mais na TV aberta e eu também não tenho filho. Toma, pai. E aí, eu dou a dica, assim, né? Se você não conhece a cultura, coisa assim, WWE é como se fosse um Mortal Kombat na vida real. Excelente. Só falta ser no Outworld aí, os desafios, porque a historinha, resolver tudo na luta, é uma história. Não, eu toda vez que alguém fala assim, que eu gosto de assistir e tal, eu até falei do Thiago, porque a gente fica conversando sobre as storylines, sobre as conversas que tem, porque eu sempre falo assim, o pessoal fala, isso é luta de mentira. Sim, quando você tá assistindo sei lá, um seriado do Gavião, esses seriados da MCU, ou vamos trazer por uma coisa mais normal, entre aspas, um daqueles seriados da Universal, como o Magnum, FBI. Fale. Você quer falar, fale. O que? O Chicago PD, alguma coisa assim. Aquilo dali é tudo encenado também. A diferença é que os caras, ao invés de ter atores, são dublês. Eles caem na porrada. Tem a storyline e que tem a lutinha pra poder fazer a história seguir. É basicamente ainda a mesma coisa. Ao vivo. Você tá assistindo e é ao vivo. Os caras têm que fazer aquela performance ali toda semana, ao vivo. Tem plateia, tem uma porrada de câmera, não é editado, não. O negócio vai ao vivo ao ar nos Estados Unidos. No Brasil também, viu? É transmitido ao vivo pro Brasil na ESPN, no caso da mesmo? WWE, e tem a outra. Toda segunda-feira na ESPN Extra, antigamente era no Fox Sports, né? Mas agora é uma coisa só. Toda segunda-feira, às 9 horas da noite, tem o Raw, que é um dos programas, e toda sexta tem o SmackDown, que são os dois programas da WWE que são passados ao vivo. E ainda tem a outra promotora, que agora tá ficando bem famosa assim nos Estados Unidos, que é a AEW, que é transmitido pelo Space. Também toda semana ao vivo no Space, aqui na TV a cabo. Olha aí, essa eu não sabia não. Eu sei que tem uns bonequinhos muito legais da Mattel, desses personagens todos da WWE, que eu tenho vontade de comprar, porque eles são muito bem feitos, muito bem articulados. Eu tenho 3 Funkos da WWE. Tô falando dos negócios aqui que são pau a pau com Marvel Legends, com McFarlane. Você vem me falar de Funko. Bota um pra brigar com o outro, vai. Da mãe. Faz uma pose legal aí deles. Eles já são bonitinhos aqui, é do New Day. São bonitos aqui. Mas enfim, é uma série que começa com uma história bem emotiva, bem bacana mesmo, lá da luta, né? Que a mãe acaba sofrendo um acidente e a cena é foda, não tem como você não passar a página ali. Quando você vê a cena, você vai fazer, ai caralho. Sim. Porque você vê, e assim, é legal porque apesar de, assim, no gibi ele dá uma impressão de que aquele torneio é uma coisa mais, parece ser uma coisa mais esportiva, né? Não é aquela coisa encenado, né? Parece ser uma coisa esportiva. É tudo real ali. Porém, na hora que o Rio da história, que é com quem a mãe dela estava lutando, ele erra, né? Ele escorrega quando ele vai subir ali na corda para dar um golpe, uma power bomb, eu não sei se talvez era um power bomb, ele vai vai dar um golpe ali de cima da corda, ele escorrega e aí ela acaba caindo de pescoço. E é uma coisa que você vê que pode acontecer na vida real. E ele fica realmente. Ele fica. Na história, ele fica realmente consternado, porque ele errou o movimento, né? E você vê que é uma coisa que realmente poderia acontecer numa luta
de verdade, né? Na TV, você assistindo. Aquilo pode acontecer. Pois é, ainda tem esse risco, né? Como eu falei aqui, o negócio é ao vivo mesmo. Então, assim, começa com essa história, a forma como ele vai contando, né? É uma mulher com um homem também, já é um negócio mais diferente, né? Não sei se hoje na WWE Sim. tem categoria mista, assim. Não lembro de ter conseguido. Não, já teve assim umas lutas mistas, né, de duplas mistas, mas aí quando entra a mulher, eles trocam, né? Não deixa lutar, mas às vezes eles colocam uma ou outra mulher para lutar junto com os homens também, né? Tem, inclusive uma prima do The Rock lutava muito contra homens. Pelo visto é WWE Rock, né? Realmente é cabide de emprego da família do Rock agora. Mas sim, e aí você tem essa narrativa toda, a forma como ele vai conduzindo a história, né? A rivalidade lá. O adversário realmente tem uma roupa meio de vilão, assim, meio kabuki, né? É um negócio bem, bem estranho. E aí, quando você tem o salto no tempo, né? Que a filha agora que é lutadora, quer seguir os passos da mãe, mas ela ainda é iniciante, ela não tem essa maior toda. Ela pede lá pro tio, que é o treinador da mãe dela, treiná-la, e ele recusa. Tem muito saco, o pai não quer que ela seja lutadora também, como a gente falou do drama. E aí tem essa virada lá, bem pra um sobrenatural, né? Aparece aquele bicho lá, um demônio. Como eu fiz a comparação com o Mortal Kombat, aparece o Raiden, né? É. Então é bem legal, bicho. São 7 edições, eu tava dando uma olhada aqui no site da Image. Gostei do título, né? O título já começa bem, né? O Jua Power Bomb, o Power Bomb, como você falou, Marcos, é o especial, né? Do personagem. É uma O finisher. é o movimento finalizador, isso. Cada lutador tem o seu movimento assinatura, o seu finalizador, que é quando ele aplica e ele vai lá, monta e o juiz dá lá os 3 tapas no chão, né, para poder imobilizou durante 3 segundos e ganhou a luta, né? Pois é. E aí, é lindo, eu gosto muito dessa arte, esse traço mais grosso, assim, parece que é quase que improvisado, né? Parece que ele desenha direto na tinta, papel, mas não é. Dá pra você ver alguns vídeos dele no Twitter e no Instagram, principalmente no Instagram. No Twitter ele tá meio ausente, que ele tem um processo muito bacana, inclusive tem um webcomic dele no site dele mesmo, de Star Wars, pra quem curte aí. É curtinho, mas é bacana, é luta de navinha, e ele faz esses ângulos muito legais mesmo, parecendo que é um frame de uma animação, né? Cada quadro dele parece que você tá vendo uma animação, você pausou ali o negócio bacana e é o quadro dele. Então vale a pena também, chama Green Leader. Vou passar o link para você, Marcos, você coloca aí no post também. E, pô, fãzaço do cara, o gibi é legal. A temática é legal, não é uma coisa que eu conheça tanto assim, mas até pelo meu passado de assistir isso, né? E vi a empolgação de meu pai lá, achava aquilo divertidíssimo. Não sei como tá hoje, como falei, mas pelo que você tá falando aí, Marco, nem sabia que você era fã assim, mas vai gostar então do resto da série. Espero sair encadernado disso na Amazon um dia para eu poder comprar. Já comprei o de Murder Falcon, e tô esperando baixar o do Bill Raio Beta da Mulher Maravilha, e quero pegar esse aí também. Boa, excelente pedida. Vou acompanhar e também vou ficar de olho porque vale muito a pena. Espero que a história continue com a mesma qualidade do que a gente viu nessa primeira edição. Não gostaria que desse uma caída nesse material, porque realmente é muito divertido. Bom, acho que é isso, né, Maurício Dantas? Algo mais a acrescentar? Pô, a gente começou falando aqui aquela coisinha feijão com arroz do Demates de novo, tirando onda porque entrevistou ele, e isso virou luta livre, e lembrando aqui da minha infância assistindo essas coisas. Pô, bem legal. Gostei do programa, Marcos. Volte a assistir. Vou lhe dar o caminho das pedras. Se você não souber das storylines, fale comigo que a gente vou lhe reencaminhar para o caminho do Pro Wrestling. Dei a dica mesmo, que eu tô voltando a ver Fórmula 1 também, depois de muito tempo voltou a ser divertido, né? Olha E aí. aí, Oi, a última corrida, a gente tá gravando logo depois da corrida de Silverstone, foi um corridaço. Foi Então, mesmo. Inclusive, olha quero aí, deixar olha aqui aí. esse recado, né? Não vou dizer nomes, mas para podcasters com filhos pequenos. Tá aí o exemplo do Daniel Warren Johnson, né? Que cuidando do filho pequeno, teve uma ideia para fazer um gibi novo. Então, voltem a Olha aí. gravar, seus picaretas. Vamos ver se esse apelo vai funcionar e semana que vem teremos mais alguém aqui além de nós dois, né, Maurício Dantas? Senão vai ver uma pilha do Marquito. Então
é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br